Ok, boa noite a todos. Estamos dando início a mais uma reunião dos residentes da região Sul, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. Esta é a segunda reunião e elas vão ser todas realizadas na terceira quinta-feira de cada mês. Então, já podem se agendar. A próxima reunião será, então, na terceira quinta-feira do mês de julho. Nós vamos nos alternando entre os estados e cada estado, então, vai coordenar a reunião. Para esta reunião, nós vamos ter dois casos, um caso do Hospital Nossa Senhora das Graças do Paraná e o outro do Hospital de Clínicas de Curitiba, também do Paraná, dois casos bastante interessantes que serão bastante discutidos. Como vocês já perceberam na primeira sessão, ou na primeira reunião, a dinâmica é, então, a apresentação de um caso por 15 minutos, a discussão por mais 15 minutos e um take-home message de 30 segundos de cada caso. Como são dois casos, a reunião vai, então, ser, no máximo, uma duração de 1 hora. Para a moderação e discussão dos casos, nós vamos convidar, então, o professor Viriato, que é professor do Departamento de Cirurgia da UFSC, e é o atual preceptor do SET, do Serviço de Endoscopia da mesma universidade. E também convidamos também o professor Gabriel Leão, que é professor de gastroenterologia da PUC Rio Grande, e também o preceptor do SET, do Serviço de Endoscopia, do mesmo hospital, da mesma universidade. Então, vamos dar início, então, ao primeiro caso, e vamos chamar o Tiago Zibetti, que é o residente que vai apresentar o caso do Hospital Nossa Senhora das Graças. Por favor, Tiago. Boa noite a todos. Poderia habilitar a tela para mim? Está habilitado, Thiago. Agora, se quiser, você clica ali em Share Screen e compartilha. Dá erro aqui. Aparece para mim que eu não estou habilitado. Agora deu. Então, meu nome é Tiago Zibetti dos Passos, sou residente de gastroendoscopia aqui do Nossa Senhora das Graças e fui orientado pelo Dr. Guilherme Gomes. Então, o nosso caso é um paciente de 75 anos, feminino, que vem com uma queixa principal de melena. Ela veio encaminhada para o Nossa Senhora das Graças no dia 10 de fevereiro deste ano, pelo seu médico assistente para investigar um quadro de melena. O quadro de melena iniciou mais ou menos há 3 a 4 dias, com piora no último dia. E no serviço externo, onde foi encaminhado pelo colega, realizou uma endoscopia e uma tomografia de abdômen. Histórica médica pregressa, a paciente ela tem hipotireoidismo, diabetes, insulina e a cardiopatia isquêmica com colocação de 2 stents, além de depressão e dislipidemia. Histórica médica pregressa, ela tem uma fundoplicatura em 1991 e de uso de medicação contínua, ela usava insulina, né, e tomava dupla antiagregação plaquetária, com somalgin e clopidogrel. Ela chegou no exame no hospital em regular estado geral, hipocorada, depletada, com sinais vitais, pressão normal, 110/60, com uma taquicardia de 108. O resto dos sinais vitais estáveis. O abdômen dela estava um pouco doloroso, a palpação difusa, mas sem irritação peritoneal. No exame externo que ela fez no dia 10, tinha uma grande quantidade de material escuro por provável sangramento alto que impediu a boa visualização da origem do sangramento. Então, o médico do pronto atendimento pensou numa úlcera péptica no pronto atendimento, internou estabilização na UTI, começou em medidas com IBP de 12 em 12 horas, foi solicitado exames e jejum via oral.
No laboratório do dia 10/2, ela chegou então no hospital com HB de 5,3, um hematócrito de 14,3, com RNI plaquetas 291.000, RNI de 1,18 e demais exames normais. Na tomografia que ela fez externa ao hospital, no dia 10 mesmo, ela tinha uma hérnia de hiato esofagiana, cistos corticais no rins, imagens sugestivas de leumioma no útero, não foram caracterizadas massas, linfonodos ou coleções detectáveis ao método. Foi solicitado pelo médico do pronto atendimento uma endoscopia, que foi realizada no dia 11, a solicitação foi no dia 10, e a estabilização hemodinâmica, como tinha feito, mais 3 concentrados de hemácias. Aqui, então, no dia 11/2, ela fez a endoscopia no nosso serviço, que apresentou uma transição esofogástrica cerca de 3 centímetros acima do pinçamento diafragmático. Na retrovisão, notava-se a cardia aberta e folga em relação ao aparelho, com funduplicatura envolvendo parcialmente o aparelho. A conclusão, então, foi uma hérnia de hiato por deslizamento e funduplicatura desgarrada, sem nenhum sinal de sangramento. Daí, como solicitar, como continuar a investigação desse paciente? O paciente se manteve estável nos próximos dias, sem novos episódios de sangramento. Foi submetido uma nova endoscopia e uma colonoscopia no dia 14, que não evidenciou sangramento, e os mesmos achados na endoscopia, funduplicatura desgarrada e hérnia de hiato por deslizamento, sem sinais de sangramento. Na colonoscopia foi feito, tinha papilas hipertróficas e glicomas perianais, e o exame foi realizado em regulares condições porque tinha resíduos sólidos, mas não foi achado nenhum vestígio de sangramento. Foi até o ilho distal. A paciente, então, no dia 14/2, teve alta com inibidor de bomba de prótons, o Divena, com um plano de avaliar ambulatorialmente a dupla antiga agregação plaquetária com o cardiologista e fazer um acompanhamento com a gastroenterologia para seguir a investigação de hemorragia digestiva média. A paciente estava estável hemodinamicamente, com HB da saída sem sangramentos já, fazia 4 dias, com HB de saída de 10,9, com hematócrito de 31,3. A paciente ficou bem por 4 dias e, no dia 18 de fevereiro deste ano, ela teve um novo quadro de melena, acompanhamento de astenia e fraqueza, sem vômitos ou dor abdominal, sem hematêmese. Ela chegou no pronto atendimento com hipotensa, com taquicardia, frequência cardíaca de 107, com sinais vitais estáveis, hipocorada, sem outras alterações do exame. Na chegada, ela chegou com HB no dia 18 de 8,8, hematócrito de 25 e sem outras alterações do exame. Ela foi internada e no dia 19 foi solicitados novos exames, ela chegou na madrugada e já estava o HB de 6,9. E aí, como seguir a investigação desse paciente? Foi internado pela gastroenterologia do hospital, como a paciente tinha caído o HB, e ela foi internada e foi solicitada uma nova endoscopia. Nessa endoscopia, do dia 19, apareceu a origem do sangramento. Ela tinha uma hérnia de hiato por deslizamento, uma funduplicatura e uma úlcera de Cameron, com sangramento ativo, Forest 1A. Foi realizada a hemostasia mecânica com 2 clipes hemostáticos e escleroterapia com adrenalina. Aqui a gente consegue ver as imagens da úlcera de Cameron e a gente fez a injeção com adrenalina e colocou o clipe, 2 clipes metálicos. Então, a paciente no dia 22 de fevereiro, 3 dias depois, não teve mais nenhum episódio de sangramento. Ela recebeu alta em boas condições clínicas, sem melena, sem hematêmese, com HB de 11,9, com hematócrito de 32 na saída.
com o objetivo de retorno ambulatorial com a gastroenterologia para acompanhamento e seguimento. É isso, doutor Guilherme. Agora, gostaríamos de chamar, então, os nossos moderadores, doutor Gabriel, doutor Viriato, por favor. Gabriel, pode começar. Boa noite, pessoal. Boa noite. Parabéns, Thiago, pela apresentação e pelo caso. Prazer te reencontrar. E o Thiago foi residente de clínica médica aqui na PUC, nosso velho conhecido. Bom, hemorragia digestiva é sempre interessante, né? Essa diferenciação entre hemorragia digestiva alta e hemorragia digestiva média e a dificuldade no diagnóstico que algumas alterações nos trazem, né? Úlcera de Cameron é uma delas, né? Porque a tendência, muitas vezes, a gente passar pela área da hérnia de hiato, às vezes com não tanta atenção, né? Do quanto a gente está lá, quando a gente segue vendo o corpo do estômago e vai em direção ao antro. Em retrovisão também a gente tem alguma visão prejudicada ali da área da hérnia. Então é algo que a gente sempre tem que estar de olho. Uma outra coisa que a gente tem que estar de olho também é Dilafar, né? Dilafar adora fazer isso também, né? Se a gente chega um pouco tarde na endoscopia, às vezes tu já não vê muito resíduo lá, ou vê muito pouca coisa, e parece não ter nada, daqui a pouco ressangra, tu repete o exame e tá lá. Eu queria aproveitar e fazer uma pergunta para os residentes mesmo, né? Quanto à conduta, no momento que esse paciente voltou, até aproveitar e perguntar para ti, Thiago, no momento que esse paciente voltou, foi considerado de primeira já fazer uma nova endoscopia digestiva alta nele, ou se considerou em algum momento não fazer endoscopia direto para uma investigação, uma angiotomografia ou algo que pudesse mostrar um sangramento ativo em outro local para tentar guiar, uma vez que os primeiros exames tinham dados negativos lá, né, tanto a endoscopia quanto a colonoscopia, ou já foi uma conduta direta aí para a endoscopia? Fica a pergunta aí para o Guilherme e para o Thiago. Como ela tinha uma tomografia externa, né, sem nenhuma lesão, nenhum tumor grosseiro, sem nenhuma massa causando sangramento, e como ela tinha caído 3 pontos a hemoglobina, acho que foi discutido na época, eu não estava em fevereiro aqui, mas foi discutido para fazer uma nova endoscopia. Mas o doutor Guilherme, acho que pode complementar melhor. Exatamente, Gabriel. Essa é uma pergunta excelente, né, que gera muita discussão. E apesar de não ter um protocolo assim específico de quando você solicitar uma tomografia, uma angiotomografia, né, como tinha caído 3 pontos somente, né, provavelmente não devia ter sido um sangramento muito importante. O paciente ressuscitou rapidamente. A gente achou que a angiotomografia provavelmente seria negativa, porque o paciente provavelmente não estaria mais sangrando daí, né? A gente gosta muito de angiotomografia, eu acho que é um exame excelente para hemorragia digestiva. Até acho que para hemorragia digestiva baixa, ela tem até mais valor do que na hemorragia digestiva alta. Eu acho que o paciente que chega sangrando com hematoquesia, acho que, na minha opinião, o melhor exame que a gente tem, que deveria ser o primeiro do teu organograma, do teu protocolo, deveria ser uma angiotomografia. Alguns protocolos europeus já começaram a colocar isso como o primeiro exame, e esse já está no guideline japonês já há pelo menos uns 3 anos. Mesmo porque fazer uma colonoscopia com sangramento, na vigência de um sangramento, sempre é um exame que muitas vezes quase sempre você não vai diagnosticar uma lesão, porque vai ter muito sangue, vai ter muito coágulo, muitas vezes você não vai nem conseguir complementar o exame inteiro. E quantos de nós aqui já pegou um divertículo sangrando, né? Veja, talvez você viu uns 2 pacientes ou 3 pacientes, né, em toda a experiência que a gente tem. Mas voltando aqui especificamente, respondendo objetivamente a sua pergunta, a gente pensou sim em fazer a angiotomo, a gente achou que nesse paciente, a gente achou que uma endoscopia tinha caído só 3 pontos, a ressuscitação foi muito rápida, a gente realizou o exame de endoscopia. Eu acho que vale a pena também discutir depois um pouco sobre o timing da realização da endoscopia e as outras causas também de lesões perdidas na hemorragia digestiva alta, em detrimento da hemorragia digestiva média. Mas pode continuar lá, Gabriel.
Não, e realmente discutir o timing é importante, porque assim como o tempo mais precoce pode nos ajudar para algumas coisas, um tempo mais tardio pode nos atrapalhar para outras, né? Como um sangramento como esse, onde tu entra lá e às vezes não encontra nem resíduo mais, né? Então, dependendo do tempo que tu entra, chega não tem nem resto hemático no estômago mais. Isso começa a falar contra o sangramento digestivo alto e nos faz, às vezes, pensar que isso é uma hemorragia digestiva média ou, claro, investigar baixo, né, pensando na hemorragia digestiva relacionado ao cólon ou ilho terminal ali. Mas vou passar para o Viriato, não sei se quer fazer algum comentário, Viriato, alguma pergunta para os residentes. Então, boa noite a todos. Obrigado, Guilherme, obrigado aos demais colegas pela oportunidade de eu estar aqui essa noite com vocês. Parabéns aí pela seleção do caso, é um caso que suscita algumas discussões, é um caso que, após o final da sua apresentação comum do nosso dia a dia, né, eu vou fazer alguns comentários, até porque é para isso que eu fui contratado, né? Mas eu quero salientar que discutir caso aqui sentado pelo Zoom, com todos os amigos presentes, é completamente diferente da gente viver os casos no dia a dia. É mais ou menos como um jornalista que debate o jogo de futebol e as táticas empregadas depois do apito final, né? Então, eu vou fazer alguns comentários, vou discordar de alguns pequenos aspectos, mas salientando que, na prática, muito provavelmente eu teria adotado no dia a dia a mesma conduta que foi adotada, né? Primeiro, mostrando a importância de repetir a endoscopia, uma vez que foi feita em outro local, né? Penso também como o Leão, que argumenta assim, talvez se aquela segunda endoscopia tivesse sido mais feita antes, talvez fosse ver a lesão. Também é preciso que a gente pense que, ao chegar no estômago e não ver mais nenhum resíduo hemático, não significa que a gente não tenha que procurar detalhadamente por alguma causa, né? Porque a doente tinha um quadro clínico de melena, né? É difícil examinar a transição esôfago-gástrica, ainda mais na presença de uma região já manuseada, operada, né? Então, acho que isso explica a necessidade, e foi muito bem indicada, a terceira endoscopia, segunda no hospital, pelo que eu estou entendendo, né? E que foi, então, a endoscopia que fez o diagnóstico. A minha crítica, que eu faço, inclusive, como autocrítica, porque comecei dizendo que eu teria adotado a mesma conduta que vocês, é da gente reavaliar a oportunidade de fazer endoscopia digestiva alta junto com colonoscopia na investigação de uma hemorragia digestiva, numa doente já de mais idade, cardiopata, onde a gente procura ter o diagnóstico mais efetivo possível, com o mínimo impacto para a condição clínica da doente. É claro que a gente sabe que existem alguns benefícios da associação da endoscopia digestiva alta junto com a colonoscopia. Um deles é se certificar de que a câmara gástrica está vazia, que não tem maiores riscos de broncoaspiração, sem dúvida nenhuma. Mas vejam que, se a endoscopia tivesse feita imediatamente antes de iniciar o preparo do colo da paciente, o diagnóstico teria sido feito e ela não teria sido submetida a um preparo do colo, que, além de não ter ficado muito bom, poderia ter trazido algum impacto do ponto de vista hemodinâmico para uma paciente já idosa, cardiopata, que estava com sangramento dentro da câmara gástrica. Claro que esse comentário é fácil de fazer agora, né, como eu estou falando, mas é sempre uma situação a ser alertada. Aqui nós estamos numa continuidade de uma paciente, então é perfeitamente compreensível, já é a terceira endoscopia, no sentido de já se achando que a hemorragia seria da porção média do trato digestivo ou do colo direito, se agilizou, e isso é perfeito. Mas a gente tem recebido de colegas clínicos, não gastroenterologistas, às vezes intensivistas, pedidos para a gente fazer a primeira investigação da hemorragia digestiva alta, já aproveitar e faz uma colonoscopia junto, né? É um negócio assim meio complexo. Então, eu chamo a atenção principalmente para os residentes, os endoscopistas jovens, que a gente tem que analisar adequadamente esses aspectos. A palavra fica aberta aí para quem quiser comentar. Doutor Viriato, desculpa, na minha apresentação, o paciente ele fez a endoscopia e a colonoscopia. Primeiramente, ele fez uma endoscopia externa,
fez a endoscopia no nosso serviço no dia 11, quando ele chegou. No mesma internação do dia 11, no dia 14, ele fez ele e colono. Então, depois, dele teve alta, e depois ele fez a endoscopia que teve o diagnóstico. Então, ele fez aquela endoscopia e colono no dia 14 de fevereiro. Ah, perfeito. Não foi junto. Não foi junto. Então, foi bom eu ter me enganado para trazer o tema, a questão aqui da realização da endoscopia alta e a colonoscopia no momento de uma investigação de uma hemorragia digestiva, né? Eu acho que isso é o que cabe aqui do nosso recado. Com certeza, Beato. Eu acho que esse tema é muito relevante, até porque os residentes aqui, eu tenho certeza, verão condutas semelhantes a essa na sua vida, no dia a dia, e é importante a gente salientar isso mesmo, né? Assim como não fazer os dois exames para aproveitar e já fazer os dois, isso não vai trazer um benefício nesse momento, assim como tentar entrar na colonoscopia com o paciente sem um preparo, né, adequado. Isso se vê, às vezes, o pessoal, entra com a endoscopia digestiva alta, vamos entrar aqui para ver se acha alguma coisa. Se com o preparo já é difícil, né, uma hemorragia digestiva baixa, a gente achar um divertículo lá sangrando, sem um preparo, pior ainda, né? Ainda mais a gente não melhora o desfecho dos pacientes, mas pelo contrário, parece até que a gente pode piorar o desfecho pela chance de complicações de entrar com o colonoscópio ali na emergência sem ter preparado esse paciente, né? Já nesse mesmo sentido, né? Aproveitando que eu já estou aqui para entrar e tentar achar alguma coisa. Vamos complicar um pouquinho aqui a situação, então, com uma pergunta, né? Supondo, né, aproveitando o caso, que nessa terceira endoscopia tivesse o mesmo achado da anterior, não encontramos nenhuma causa alta. Qual seria a conduta? Né? Há quem já aproveitaria o momento da endoscopia alta para, através do endoscópio, levando ele o mais longe possível no arco duodenal, iniciar a infusão da solução de preparo, por exemplo, o manitol, ou vocês não têm essa conduta? Alguém passaria uma sonda nasoenteral ou mandaria o doente de volta para a UTI, para dentro do ambiente da UTI fazer o preparo via oral habitual, ou faria retrógrado? Qual seria a conduta se essa terceira endoscopia fosse negativa? Tiago. Eu acho que Thiago, eu acho que eu investigaria a hemorragia digestiva média, doutor. Eu acho que daí o paciente, estando estável hemodinamicamente, eu acho que ele seria uma oportunidade para ele fazer uma cápsula endoscópica aqui no nosso serviço, ou avaliar a enteroscopia. Tiago, desculpa eu te interromper, vou te pedir perdão, talvez a minha pergunta não tenha ficado clara. Nessa minha hipótese, o doente ainda não fez a colonoscopia. Tá, entendi. Eu acho que, doutor, eu acho que, tendo melena, eu acho que eu iria, talvez, eu acho que faria, eu não sei se eu faria o preparo, eu acho que eu faria ou cápsula endoscópica, mas pensando em um sangramento mais alto, né? Jejum no proximal, alguma coisa assim, para ele ter melena, né? E como ele estava estável hemodinamicamente nessa última etapa ali, eu acho que eu não faria colônia, eu faria cápsula. Não sei se eu fui claro. Não sei se algum colega, o William, quer complementar com alguma coisa. O William estava no serviço, né? Olá. Boa noite, pessoal. Então, pensando nesse caso que foram algumas endoscopias negativas, investigaria a parte de baixo da colonoscopia. Caso ainda endoscopia e colonoscopia negativas, aí sim pensaria no intestino médio. No serviço que eu passei, a rotina, geralmente, o paciente voltaria da endoscopia para a UTI, e, né, avaliando todo caso a caso, mas faria o preparo para a colonoscopia na UTI, né, via de regra monetal, picoprep, para daí seguir todo aquele protocolo da investigação do sangramento. Sabe uma coisa que eu acho que, se estivesse disponível, eu faria,
é assim, como a gente não achou nada na alta convencional, ele é um paciente que ele tem melena, e sabe que às vezes vale a pena a gente com colonoscópio, quem tem um colonoscópio pediátrico, a gente tentar evoluir um pouco mais na endoscopia digestiva alta, visto que a maioria dos sangramentos de intestino médio, eles estão no terço proximal, né? Então, por vezes, é uma medida interessante ali, a gente já está no exame, né? Então, disponibilizar, pega um colono ali, pode ser um colono normal também, quem tem colono pediátrico facilita mais ainda, porque a gente consegue ir mais longe ainda, mas eu acho que é uma medida interessante, e se aí a gente não achar nada, acho que faria um preparo expresso aí nesses pacientes, o sangue é um pouco catártico, e eles vão bem com preparinho expresso, para a gente tentar não deixar muito longe do foco de sangramento, que a nossa tendência é menor de achar sangue no tubo digestivo baixo, né, quando a gente deixa passar tempo demais. Então, eu acho que eu tomaria essas medidas aí antes de partir para uma cápsula endoscópica. Jandir. Jandir, está por aí? Me ouve agora? Sim. Qual que é a sua conduta? Respondendo especificamente a pergunta do Viriato. Eu acho que inicialmente eu também partiria inicialmente por uma investigação de trato baixo, né, no caso, né? Eu acho que não inicialmente, eu não iniciaria o preparo já nessa oportunidade ali, no momento da endoscopia, se a endoscopia viesse a ser negativa, né? A gente já fazer a introdução do manitol, seja por sonda, ou enfim. Eu acho que eu esperaria um momento ainda mais para o paciente ganhar um pouco mais de estabilidade clínica ali, e fazer um preparo de colono no momento com um protocolo convencional, né? A gente adota aqui um protocolo quando o exame é realizado à tarde, né? A gente faz aqui todo o preparo a partir das 6 horas da manhã, para depois pensar, né, numa investigação de um intestino médio, assim também, né? Felizmente aqui no hospital universitário a gente não lança mão de cápsula endoscópica, por exemplo, né? E a única opção que muitas vezes nos resta aqui, né, mas é muito raro, a sensibilidade é baixa, né, é a gente lançar mão de angiotomografia. A gente já teve sangramentos digestivos já muito que nos desafiaram aqui, né, no HU, e muitas vezes foi a única opção que nos restou para definir a origem do sangramento, no caso. Eu acho que essa seria a conduta que eu traçaria, que eu seguiria. Flávio Ivano levantou a mão. Flávio, por favor. Boa noite a todos, boa noite aos amigos aí. Eu queria fazer uns comentários aqui em relação a um caso muito parecido que nós tivemos recentemente, né? Então, esse caso é um caso bem interessante, porque foi muito parecido com o nosso, assim. Era um paciente que também havia uma fundoplicatura prévia, e havia um sangramento, uma hemorragia alta, e o paciente também veio com melena. Aí eu sempre chamo a atenção dos residentes para realmente repetir o exame, e repetir com esse estômago limpo, né? Assim, numa situação em que você consiga examinar direitinho esse estômago, porque muitas vezes essa válvula migrada ali está cheio de prega, às vezes no meio da hérnia de hiato, e às vezes é difícil de ver essas úlceras de Cameron, né? E então fazer o exame com muito cuidado ali, nem que seja para repetir uma ou duas vezes essa endoscopia, porque havia um conteúdo escurecido, então você procura exaustivamente nesse estômago aí. Então, como o Gabriel chamou atenção ali de Lafouat também, né? A gente que acaba fazendo muita enteroscopia, e agora a gente está começando a fazer cápsula, a gente recebe muitas vezes
30% dos exames que a gente recebe, a gente faz o diagnóstico com uma nova endoscopia, né? Recentemente eu recebi um pedido de uma enteroscopia de Londrina, um paciente hepatopata com varizes de esôfago, mas as varizes não estavam aparentemente sangrando e veio com vários internamentos, com transfusões também. E ali eu vi um coágulozinho ali no estômago, pequeno ali, comecei a lavar aquele estômago melhor, falei, eu tirei o enteroscópio, entrei com o endoscópio novamente, lavei o estômago, peguei havia uma área mais escura, assim, atrás da prega, eu puxei com uma pinça aquela prega e havia uma angioectasia maior, assim, né? Falei, me dá o argônio aí. Na hora que eu fui cauterizar com o argônio, aquilo começou a sangrar, era um dilafuar. Então, aí eu falei, não, dá clipe aí clipei e acabei depois estabilizando e acabei até fazendo a enteroscopia, mas na enteroscopia sabe-se que 80% dos sangramentos são por angioectasias pequenas e, em geral, são causas de sangramentos mais de sangue oculto ou de anemia crônica, né? E, então, o Guilherme sabe bem disso, porque ele também faz enteroscopia, e 30% das vezes, ou até mais às vezes, o sangramento realmente a gente acaba achando numa nova endoscopia bem, né, limpinho esse estômago, lava bem esse estômago, olha bem ali na região da hérnia, na região dessa válvula migrada, que é difícil, não é muito fácil, né? Eu acredito que não deva ter sido fácil colocar o clipe naquela posição ali, dentro da hérnia. Realmente é um caso desafiador, e a gente teve um caso muito parecido recentemente, né, que havia 2 endoscopias externas feitas sem ter feito o diagnóstico, mas havia coágulo, sangue no estômago, então tem que achar, tem que procurar dali, de algum lugar aí do estômago. Isso só para insistir no exame do estômago mesmo. Obrigado, Flávio, pelos comentários. Viriato, só respondendo objetivamente a sua pergunta, que você questionou, como esse paciente perdeu só 3 pontos do HB-VG, eu não faria o preparo express. Eu acho que dá tempo de fazer a colonoscopia tranquila no dia seguinte e tal. Se fosse uma paciente que tivesse um sangramento muito importante, com risco de vida e tal, sem dúvida nenhuma, a endoscopia normal passaria uma sondinha e faria um preparo express para fazer o exame ainda no final do dia, 4, 6 horas depois, né? Bom, já passamos aqui o nosso tempo da... Me permite só conceder a palavra para a doutora Cíntia fazer um breve comentário aí, que a gente já está estourando o tempo aí do primeiro caso. Com certeza. Cíntia? Tá. Desculpa, estava tentando. Boa noite a todos. Não, até minhas considerações, eu penso que não vão muito adiante do professor Flávio Ivânio, mas talvez o que tenha pesado no grupo é que, pelo que eu entendi, essa endoscopia teria sido externa, né? Não do serviço. Então, a gente considerar o exame anterior realmente de lembrar que se tem borra de café, se tem coisa escura, insistir, e os guidelines falam que realmente ir até a terceira, ou eu penso que, se eu fiz as contas direito, foi feito o diagnóstico no 4º exame, né? E eu penso que um dos residentes, eu não sei se foi o Tiago ou o William, mas acho que foi o Tiago, falou assim, né, que ele iria para a cápsula endoscópica por conta da melena, do sangramento alto. Não esquecendo, claro, que esse paciente tinha a borra de café no estômago, mas não esquecendo que sangramento de colo direito também pode dar melena, né, Tiago? Então, por isso que no algoritmo, então, da investigação de hemorragia, então, é a endoscopia primeiro, depois a colonoscopia para investigar ali colo direito, ilho distal, e oportunamente depois, então, a investigação do intestino médio, né, que, como o professor Ivan falou, é mais difícil, de ectasias pequenas e tal. Mas é isso. Um prazer estar aqui com todos vocês. Obrigado, Cíntia. Então, para finalizar o caso, gostaria de deixar assim, uma mensagem final para os residentes, né?
de que o timing da realização da endoscopia ela é importante, né? Então, tem um estudo que foi publicado no New England há 3 anos atrás, que mostra que a endoscopia que é realizada de urgência em menos de 6 horas do sangramento tem os mesmos resultados da endoscopia que é realizada em até 24 horas. Resultados de diagnóstico e de mortalidade dos pacientes. Então, quando eles compararam a mortalidade em 30 dias, a mortalidade era igual. Então, existe uma endoscopia que chama de urgência e uma endoscopia que não é de urgência. Então, isso a gente fica bem tranquilo, porque a gente não vai mais fazer endoscopia por hemorragia digestiva às 3 horas da manhã. Isso praticamente não vai existir mais. A gente pode realizar em até 24 horas, e o guideline, esse é o trabalho original, o guideline europeu fala em 12 horas. O segundo ponto importante que eu gostaria de dizer é que, em 20% das vezes, a gente não acha a lesão, porque é uma lesão difícil de ver, que é esse caso. Ou seja, é uma úlcera de Cameron, é um GAFE, uma ectasia vascular entral, ou é uma úlcera no ápex do bulbo. São lesões que passam despercebidas. Então, por isso que a maioria dos guidelines recomendam uma segunda endoscopia, justamente para poder ter certeza que a gente não deixou passar uma lesão. Esta segunda endoscopia não é consenso, alguns guidelines não fazem, certo? Esta paciente não fez diagnóstico, estava bem, foi de alta, se pensando numa hemorragia digestiva média. Ela ia realizar uma cápsula endoscópica, então aqui entra o terceiro conceito que é importante. A maioria dos guidelines, ou todos os guidelines, fazem uma cápsula endoscópica. Então, o próximo exame é a cápsula endoscópica, salvo o guideline japonês, que antes de fazer a cápsula, ele pede uma tomografia. Não deixa de ser interessante para justamente avaliar se tem alguma lesão tumoral, se tem alguma outra situação antes de fazer a cápsula endoscópica. Lembrar, por último, que a úlcera de Cameron, na maioria das vezes, não é uma úlcera só, às vezes são várias erosões, e a gente vê sempre na retrovisão, sempre importante ver a retrovisão. E elas ficam localizadas não lá no meio da hérnia intratorácica, porque essa paciente nem hérnia intratorácica ela tinha. Ela fica justamente naquela cárdia alargada, onde a mucosa fica subindo e descendo. Ela vai deslizando e vai fazendo um trauma crônico e vai sangrando ali. Então, por isquemia e sangra. Então, às vezes, você não vê uma lesão só, você vê várias, 4, 5 erosões ali em volta daí. Tiago, eu gostaria que você agora, então, compartilhasse a sua tela para dar o teu take-home message, por favor. Então, mensagens importantes para o final. O timing da realização da endoscopia, como o Dr. Guilherme falou, endoscopia de urgência em menos de 6 horas ou entre 6 e 24 horas, tendo piores resultados em mortalidade em 30 dias, as endoscopias feitas em menos de 6 horas. Lembrar, antes de tudo, que tem que estabilizar o paciente hemodinamicamente, levar para a UTI, se for necessário, fazer uma boa estabilização antes de fazer uma endoscopia. Os guidelines são controversos na realização de uma segunda endoscopia e colonoscopia na persistência de anemia ou sangramento. E quando se suspeita hemorragia digestiva média, em até 20, 30% às vezes a origem do sangramento é hemorragia digestiva alta não diagnosticada. Lembrando da úlcera de Cameron, de ectasia vascular antral, de úlcera de ápex de bulbo e, às vezes, até de lesão de Lafoix, como o Dr. Gabriel falou. O second look deve ser realizado quando o diagnóstico for incompleto ou houve dificuldades técnicas no procedimento endoscópico, um exemplo, se não tivessem clipado direito ou não tivesse feito injeção com adrenalina, tivesse em dúvida, poderia fazer um second look. E lembrando, claro, que a terapia combinada com injeção de adrenalina e método térmico ou hemoclip apresenta melhores resultados que terapia isolada. Essas são as mensagens finais. Obrigado. Oi? Bisinelli, bem rapidinho, Guilherme. Eu sei que está terminando aí, mas Saudações, só dar um testemunho. Bisinelli. Saudações. Saudações. Tudo bem? Saudações para todo mundo, boa noite. Não, só colocar aqui que, na verdade, eu acompanhei esse caso junto com o Guilherme, porque o serviço externo aí, o Guilherme não colocou, mas foi difícil, sabe? E realmente tive muita dificuldade, estava cheio de sangue, dificuldade técnica, e que daí ele estava na minha clínica,
E, lógico, eu pensei, não, esse paciente tem que ir para o hospital. E daí, conversando com o Guilherme, segundo a endoscopia, nada, colonoscopia, nada, e eu concordo com o Guilherme, eu faria, nós estávamos achando que era uma hemorragia média ali, né, nem alta nem baixa, e essa paciente é uma paciente minha já de 25 anos, 30 anos. E que bom que deu tudo certo no final, mas o serviço externo aí foi nosso lá. Fica a mensagem, então, para mostrar para o residente de que a dificuldade diagnóstica é grande, né? Porque na mão de um colega altamente experiente e professor de muitos no Paraná, fica evidente para o residente a dedicação que ele tem que ter para tentar fazer o diagnóstico. Perfeito, perfeito. Vamos passar para o segundo caso, então. Por favor, William, pode compartilhar sua tela e começar a apresentação. Beleza, doutor. Vou compartilhar aqui a tela. Vai aparecer aqui. Me confirme se estiver aparecendo alguma coisa. Ok, por enquanto não apareceu nada, William. Assim apareceu alguma coisa? Ainda não. Não. Ok, William, apareceu agora. Apareceu? Beleza. Então, isso vai aparecer aqui. Então, muito boa noite, pessoal. Meu nome é William. Está carregando aqui, senão eu volto para a tela anterior. Eu sou residente de endoscopia do Hospital de Clínicas, aqui de Curitiba. Agradeço aí a oportunidade de poder estar apresentando o caso. Agradeço também aos meus chefes aí pela ajuda no caso. Apareceu? Está aparecendo aí? Para mim aqui apareceu. Olá? Está aparecendo para vocês? Está aparecendo. Aparecendo. Tá aparecendo. Então, perfeito, muito obrigado. Então, nosso paciente é o JRN, paciente de 1 ano e 1 mês, 9 quilos. Ele, de história patológica pregressa, ele tem esse diagnóstico de lactante sibilante, né, que é o paciente com menos de 2 anos de idade, com alguns episódios de broncoespasmo, mas que ainda não fecha o diagnóstico para asma. Ele foi encaminhado de um hospital externo por uma impactação de corpo estranho no esôfago. Então, a história dele, ele começou há 3 dias antes de chegar no nosso hospital, com tosse, sibilos e vômitos. Realizou uma consulta na UBS de origem, foi orientado o uso do salbutamol, pensando, né, nesse descompensação do broncoespasmo, mas não teve melhora. Os pais levaram o paciente para a UPA para uma reavaliação, e aí sim lá fizeram um raio-x de tórax que apresento aqui para vocês. Então, esse é o raio-x de tórax do paciente que chegou para a gente, né? Só coloquei aqui, então, os locais de impactação de corpo estranho esofágico, né? Lembrando dos 3 principais pontos de impactação, seria ali no esfíncter esofágico superior, na confluência ali da bifurcação aórtica e no esfíncter esofágico inferior. E a outra coisa também, que é sempre a gente olhando essa imagem, a gente fica naquela diferenciação entre uma bateria e uma moeda, né? Então, aqui trazendo o artigo do UpToDate, a gente ter a diferenciação aí, o que nos ajuda nessa situação é o sinal do halo, né? Então, a gente consegue ver na primeira imagem à esquerda aqui que tem um duplo halo, que a segunda imagem não tem, né? A gente olhando a endoscopia do nosso paciente tinha, mas para frente eu vou apresentar o outro para a gente ver um pouquinho melhor. Então, a admissão hospitalar no hospital, o paciente foi recebido no PA, em área ambiente, porém em insuficiência respiratória franca. Inicialmente foi optado por uma tentativa, uma máscara de oxigênio, mas o paciente mantendo gemência, esforço respiratório, foi optado por intubação. Foi transferido à UTI pediátrica do nosso hospital, acionado a equipe de endoscopia.
Então, aqui tem o raio-x que foi feito na admissão do HC. Vocês devem conseguir ver o sinal do halo, ele ficou um pouco pequenininho, mas dá para a gente ver que realmente tem sinal do halo. E, inicialmente, até quando passaram o caso, foi pensando em moeda mesmo, né? Então, quando a gente viu o raio-x, a gente já ficou com uma outra visão sobre o caso. Então, no dia 29/5, a gente fez a primeira endoscopia do paciente. Então, já entrando no esôfago cervical ali, a gente já deu de cara com o corpo estranho impactado, né? E na sequência, então, a imagem, né, do momento que foi conseguido com o auxílio do CAP, com a pinça de corpo estranho, a retirar o corpo estranho de forma endoscópica mesmo, né? Vou deixar um minutinho só para correr o vídeo. Mas o momento era que consegue, então, retirar o corpo estranho. E a endoscopia de revisão, então, logo após, teve essa lesão, esse acometimento da mucosa e da submucosa, em torno de 40% da circunferência, por uns 2 centímetros, sem lesão transmural, e foi optado nesse momento por deixar o paciente, né, um ano e um mês, bem novinho, uma sonda nasentérica. Então, aqui só o corpo estranho, então a gente consegue até ver ali que a bateria de lítio, né, a gente sabe que as baterias aí têm maior potencial de dano, né, tem 3 volts de carga, e mesmo descarregada ela pode causar lesão. Aqui, uma semana depois, o paciente fez uma endoscopia de revisão, então já mostra a úlcera 50% da circunferência, com mais profundo nas margens laterais, sem uma redução do polipo esofágico. O paciente estava se amamentando de forma efetiva, conseguindo uma boa alimentação, então a gente optou por retirar a sonda nasentérica, deixar ele somente com a amamentação e dieta pastosa conforme aceitação. Uma semana depois, então 2 semanas após a primeira endoscopia, a retirada do corpo estranho, a gente repetiu a endoscopia de controle, observando então uma melhora do aspecto, com cicatrização da úlcera e ocupando mais ou menos aí em torno dos 30% da luz do órgão, com a cicatrização central da úlcera. No segmento, então, ao longo desses 13 dias, 14 dias de internação, o paciente teve uma pneumonia, né, que a gente sabe que é uma complicação possível da impactação de corpos estranhos no esôfago. Fez o tratamento, né, teve alta assintomática, com boa aceitação de dieta oral, e em avaliação com a gastropediatria, foi receitado pelo esomeprazol 20 mg, e ele retorna em 4 semanas, já vai dar, mas daqui mais 1 ou 2 semanas, ele retorna para a gente repetir uma nova endoscopia de controle, já pensando nas complicações. Então, obrigado, esse é o caso. Obrigado, William, pela apresentação. Gabriel, seus comentários. Muito bom, parabéns, William, também pela apresentação. Mais um tema que tenho certeza a gente vai discutir o timing, né, de endoscopia, porque aqui é o exemplo clássico, né, que a gente tem que lembrar do quanto é importante saber o timing de fazer uma endoscopia num corpo estranho, né? Quando a gente tem bateria ou pilha em esôfago, realmente a gente tem que acelerar para tirar. A gente viu ali o estrago que fez, né? Já com mucosa, submucosa, que bom que não fez lesão transmural, porque senão as complicações seriam maiores. Perguntar realmente para o William, né, ou para os demais residentes, se a conduta teria sido diferente quanto ao timing da endoscopia, se essa bateria já tivesse no estômago, ou se ela tivesse passado até mesmo do estômago, o que vocês fariam? Então, quando fez o raio-x ali, né, no caso, né, sempre a orientação é que o raio-x pegue, seja em 2 incidências e pegue do esôfago até o abdômen, né, já tendo passado, daí entra naquela situação de ver se não tem uma coingestão com ímã, né, para ver se não, daí tem que fazer uma endoscopia de urgência para tirar. Ela sendo menor ali que 2 centímetros, a gente pode fazer um acompanhamento com raio-x para ver se ela não vai sair em até 2 semanas, então daí tem que avaliar o cirurgião e tudo mais para retirar essa pilha. E aproveitar, e agora tu falou de ímã também, né, William? Isso é importantíssimo, né? Outra coisa que acontece é a ingestão de ímã, e às vezes de múltiplos ímãs, né? Que é outra coisa que nos faz correr para tirar corpo estranho. A gente está até com uma leva grande de corpo estranho aqui no serviço, agora nessas últimas semanas. A gente vem discutindo muito, né?
É isso. Então, acho que uma coisa que tem que ficar, né, para os residentes aqui é justamente, primeiro, a topografia onde está esse corpo estranho, qual é o corpo estranho que está ali, para a gente decidir o timing, né, claro, e também para já ir preparado para como a gente vai tirar esse corpo estranho de lá, né? Tá com o material preparado para isso. Então, isso eu acho que faz toda a diferença. Não sei se o Viriato quer comentar alguma coisa. Eu acho muito importante, né, o caso que foi selecionado pela urgência, ficou evidente a importância e o dano que o corpo estranho, de uma maneira geral, impactado no esôfago por muitas horas pode trazer, e principalmente quando se trata de uma bateria, né? A bateria realmente precisa ser removida o mais rápido possível. Eu complementaria o comentário do Gabriel em relação ao time da endoscopia, e que esse caso mostra a importância do time do diagnóstico, né? Porque o que demorou aqui foi o diagnóstico. Então, obviamente, a gente não é pediatra, né? Os tempos em que a gente atendia no pronto-socorro criança já vai bem longe, né? Mas, assim, é muito importante pensar nessa possibilidade, né? Se tivesse feito um raio-x simples antes, no início do quadro respiratório, esse diagnóstico teria sido precoce e teria menos lesão da mucosa. Felizmente, o caso evoluiu satisfatoriamente. Aí eu concluo te fazendo uma pergunta, William, se essas endoscopias que foram repetidas de controle, elas foram baseadas no quadro clínico do doente, se vocês já haviam programado isso, se essa programação é assim meio aleatória, dependendo da nossa ansiedade, ou se tem um protocolo de segmento depois da remoção da pilha, né, da bateria, na questão aqui, para esses cuidados na criança. E no adulto também, logicamente. Então, doutor, o caso ele foi manejado em conjunto com a cirurgia pediátrica, a equipe de pediatria. Então, assim, a primeira endoscopia, esse primeiro exame, a segunda endoscopia, no caso, a gente orientou, foi orientação nossa, essa primeira endoscopia, até para ver se não teve nenhuma complicação precoce. A terceira endoscopia antes da alta foi uma conduta pela pediatria mesmo, mas assim, não tem esse protocolo de repetir, né, semanalmente. Foi mais assim, pensando no caso naquele momento. Posso falar? Claro, Renata, fica à vontade. Eu acompanhei, na verdade, meu colega que fez endoscopia, não no dia, mas depois nessa primeira revisão. A questão é que esse primeiro exame, a gente viu uma lesão extensa, com uma área necrótica, que é o que a gente vê na bateria, né? A bateria faz uma necrose por liquefação, e esses pacientes podem evoluir com uma perfuração ou microperfuração. Então, esse primeiro exame era para ver em como estava a úlcera, e a gente teve até uma impressão que a úlcera, nesse segundo exame de revisão, estava um pouco mais profunda, mas não via uma lesão tão profunda, transmural, né? A gente não tinha essa... E outra coisa que eu queria falar, quando vocês falam do timing, a gente tem que lembrar que, sim, na bateria a gente tem esse timing, o ideal seria com 2 horas a gente já fazer o exame, mas que aqueles pacientes que têm algum sinal de alarme, por exemplo, não estão conseguindo engolir saliva, dificuldade respiratória, mesmo que não seja uma bateria, a gente também deve fazer essa endoscopia em 2 horas no máximo, se possível, né? Porque existe um risco de broncoaspiração aí grande. Só queria comentar isso aí. Uma pergunta, tem espaço para mais uma pergunta, Guilherme? Com certeza. Vou sair um pouquinho da pediatria, né? Até porque a gente não domina assim um pacientinho tão jovem, né? A pergunta que eu quero colocar é assim: essa segunda endoscopia, para ver se existe uma progressão para uma lesão transmural mais profunda, que aparentemente não havia na endoscopia da retirada do corpo estranho, até que ponto ela pode trazer algum inconveniente se realmente tiver havido uma progressão transmural?
teria espaço para uma tomografia, por exemplo, antes de repetir essa segunda endoscopia, que teve o objetivo de avaliar se ocorreu na evolução uma perfuração? É uma dúvida pessoal também, né, que eu estou colocando aqui. Eu vou responder assim, na verdade, eu acho que é bem pertinente a dúvida, e a endoscopia, essa segunda endoscopia não foi nem só para avaliar perfuração, mas principalmente uma estenose, um processo inflamatório importante, uma estenose recente, assim, né, que não fosse tardia. Eu não sei se o Bruno quer falar alguma coisa, mas Oi. sim, acho que a tomografia tem espaço. Oi, estamos escutando? Então, na verdade, eu fiz o primeiro exame, né, das crianças, a gente fez de 2 horas da manhã, né, esse é um caso diferente da hemorragia que a gente viu ali, não tem como fugir muito de fazer à noite, né. E, na verdade, esse primeiro exame que a gente repetiu ali, além disso tudo, a criança tinha perdido a sonda, né, ela arrancou a sonda, né, e daí para fazer, a gente foi avaliar a passagem de uma nova sonda também, né, nesse caso, guiada por endoscopia para evitar o risco ali de passar cegas, né. Então, esse também foi o motivo de repetir precoce a primeira endoscopia ali, mas realmente acredito que não tenha nenhum protocolo, assim, né. Claro que no caso de perfuração, acho que daí seria mais a criança piorando, tiver alguma piora clínica, daí talvez faria uma tomo mesmo para avaliar. Mas teve esses 2 fatores aí, esse fator da sonda que fez a gente fazer mais precoce também. E Bruno e Viriato, para complementar, né, uma coisa, falando mais especificamente do adulto ali, como o Viriato levantou a pergunta, sabe que muitos desses pacientes acabam chegando já para nós com uma tomografia feita na emergência, assim, já, a gente fez a tomografia, pode ter algum sinal de perfuração ali. A nossa tendência aqui no serviço tem sido que, mesmo com algum sinal de perfuração, se não é uma grande complicação, a gente tem entrado, sabe, com o endoscópio. A gente tem entrado com o endoscópio e em alguns desses pacientes com perfuração, área pequena de perfuração no esôfago, a gente tem tentado tratar via endoscópica mesmo, sabe? Ou através de clipe, eu tenho usado muito vácuo agora, né? Então, às vezes, pega uma perfuração aguda ali, pequena, entra, coloca uma sonda com vácuo, sai e, olha, a gente tem bons resultados, assim, com isso, claro que desde que não seja uma lesão transmural enorme, assim, né? Mas o pessoal da torácica até a gente brinca que eles eram chamados e abordavam boa parte dos pacientes, agora eles já, não chama a endoscopia, vê se tem como tratar endoscópico primeiro. Pessoal, eu gostaria de chamar agora a Tainara, que está participando da reunião. A Tainara é residente de endoscopia do Hospital Pequeno Príncipe. Para quem é de fora de Curitiba e não conhece, o Pequeno Príncipe é um hospital de excelência, né? Talvez o maior hospital de atendimento pediátrico do Brasil. A Tainara, com certeza, pode fazer uns comentários bem interessantes, né? Deve ter bastante experiência no assunto. Tainara, está por aí? Oi, boa noite. Estou aqui, eu sou... Como o doutor já falou, então, eu acompanho o serviço de endoscopia no Pequeno Príncipe. O que eu posso falar para vocês, acrescentar é a nossa experiência, né? Então, o protocolo que a gente tem em corpo estranho, principalmente bateria em crianças. Então, como já foi dito, a gente tenta retirar nas primeiras 2 horas. A grande maioria das vezes não chega nesse timing, né? Porque as crianças demoram para contar, os pais demoram para perceber. Então, eles já chegam com mais horas de evolução. Então, tanto que as últimas que a gente tem pego, assim, tem bastante lesão de mucosa, né? Até a última agora evoluiu com uma estenose. Então, a gente tenta fazer, e o acompanhamento dessas crianças, geralmente, se ficou alguma dúvida de perfuração, a gente deixa internado alguns dias, repete através de um raio-x, ou faz até um ED com contraste não iodado, né, pelo risco de não causar uma mediastinite, mas a endoscopia mesmo de acompanhamento a gente tenta fazer em 30 dias. Até lá, os nossos pacientes, se tem... a maioria deles não vai embora com sonda, assim, né? Então, vendo que não tem nenhuma complicação imediata, eles vão para casa usando a via oral mesmo. E a maioria dos nossos pacientes a gente tem liberado com sucrofato, né? A gente tem visto uma boa resposta dos nossos pacientes com sucrofato. E em 30 dias, ou a gente já repete endoscopia, ou antes de repetir endoscopia, né? A gente faz um novo ED para avaliar a estenose antes da endoscopia e de começar a programar as dilatações. E se nessa endoscopia, a primeira endoscopia de controle inicial feita logo na evolução,
tivesse mostrado um aumento do processo inflamatório e uma redução importante da luz, uma estenose precoce, qual seria a conduta? Foi o que aconteceu agora, doutora. Essa última paciente nossa aconteceu exatamente isso. Em 2 semanas a gente repetiu a endoscopia para avaliar alguma lesão imediata, assim, né, algo mais agudo. Ela já tinha esses sinais de redução do calibre. A gente deixou ela com uma sonda e ela vai repetir o exame quando completar 30 dias mesmo. Só que antes ela vai fazer um ED para a gente avaliar, porque o dela era bem esôfago proximal. Então ela vai fazer esse ED para avaliar a possibilidade da dilatação, né, e começar a programar. Então foi exatamente isso que aconteceu. A gente deixou ela com uma sonda, mas não começou a dilatação pelo risco de perfuração, né? Estava muito friável ainda aquela mucosa, então não teve como dilatar. Então, a conclusão, o recado é que não começa a dilatar antes de 30 dias. Não, ali no serviço não, porque a gente costuma dizer que ainda não está com a estenose completa, né? Ainda não terminou o trabalho da estenose, então a gente espera esses 30 dias para começar a dilatar. Perfeito. Cíntia? Guilherme? Oi? Vizinelli, saindo um pouco das crianças e indo para o adulto, e nós temos muitos residentes aí, eu queria só colocar bem rapidinho um caso que eu tive, que foi um caso mais curioso que eu tive na minha vida, nos 40 anos de endoscopia. O paciente engoliu, ele sabia que tinha engolido um palito de dente, no restaurante na sexta-feira à noite. E nem deu bola para aquilo. No domingo de madrugada, ele acordou com uma dor abdominal, tipo abdômen agudo, assim, sabe? Ligou para o cirurgião dele e falou, aconteceu isso e tal, não dei importância. Você vai amanhã cedo já fazer uma endoscopia lá no meu serviço, e que o palito deve estar aí. Eu olhei, fiz o exame, fiz detalhado, fui até a terceira porção do duodeno, lá e nada. Aquele exame que você fica vendo milímetro por milímetro, não achei nada. É como eu tenho a rotina de fazer pesquisa do H. pylori, eu coloquei a pinça, colhei o material para H. pylori e vocês não acreditam, eu puxei na ponta do palito, tirei o palito que estava no estômago encravado. Aí, revendo, o paciente provavelmente fez uma perfuração no estômago, que é difícil isso, né? O pylori ali fica fechadinho, tenta... O palito é um pouco estranho, ele encravou lá e fez essa perfuração e teve uma evolução assim magnífica, não teve mais nada depois. Mas foi um dos casos mais curiosos da minha vida que eu tive de corpo estranho, foi esse. Puxa, colhei material para H. pylori e puxar o palito que estava encravado na parede do estômago. Isso é só por curiosidade. Sabe? Beleza. Sim. Eu ia perguntar para doutor, interessante o caso, doutor Vizinelli, ia perguntar para a Tainara o que fez eles anteciparem a endoscopia para 2 semanas, se vocês têm rotina de fazer 30 dias, para nós aprendermos. Porque a lesão ficou... Ela tinha ido para casa, criança começou a fazer pneumonia de repetição. Ela ficou 2 dias internada, né, para a gente avaliar como é que ela ia evoluir. No dia posterior à endoscopia, ela fez um raio-x só para a gente avaliar se não tinha nenhum sinal de perfuração. Nesses 2 dias ela foi de alta com via oral, então não estava tendo nenhuma sintomatologia. Essas 2 semanas, na verdade, não seguiu muito o nosso protocolo. Assim, o endoscopista que fez pediu para a mãe retornar essas 2 semanas, porque como a lesão tinha sido muito extensa, né, 50% ali da circunferência do esôfago tinha úlcera, foi mais por precaução, assim, foi mais um excesso de cuidado. Mas a conduta seria repetir nesses 30 dias, foi só mais um excesso de zelo mesmo, essas 2 semanas. Até para a gente também, dentro desse grupo, assim, de pessoas que ensinam e que são ensinadas, e a gente vive aprendendo, né, a gente sempre aprende em cada coisa que a gente faz, é que existem muitos guidelines, mas às vezes a gente acaba tomando determinadas decisões que não são erradas e que podem trazer resultados adequados também, né? Então, sempre se aprende, né? Mas foi uma conduta que só afirmou o que a gente realmente faz. Em 2 semanas a gente só olhou, não fez nem nada de diferente. A não ser passar Na verdade, vocês passaram a sonda, né? A sonda, né? Mas que poderia ter sido feita também.
Pessoal, tá muito boa a discussão, mas eu vou estender mais um minutinho, 2 minutinhos, se vocês me permitirem. Eu gostaria de chamar o Cláudio. Cláudio, você está aí, né? O Cláudio, há uns 3 anos atrás, ele recebeu uma criança que veio do interior do Paraná com uma história de uma ingestão de uma bateria e tal, mas já veio com uma fístula esôfago-traqueal muito grande. Cláudio, está por aí ou não? Bom, mas acho que ele não deve estar plugado ali, mas eu vou continuar a história. Ele me ligou na época e essa criança daí foi encaminhada para o Pequeno Príncipe, né? E era uma fístula grande, de 15, 20 milímetros já, esôfago-traqueal. Ela já estava tracostomizada e a gente trocou uma ideia, tudo, e naquela ocasião a gente fez um vácuo nela. Eu até acho que eu fui contra, porque o vácuo em fístula sem trajeto não funciona, né? Tivemos uma aula agora, muito recentemente, com o professor Gunnar, Losk Gunnar, que foi o idealizador do vácuo do mundo já há 30 anos atrás, então, seguramente, a maior autoridade mundial em vácuo, e a aula dele foi muito interessante. Ele deu uma aula pela SOBED, nas terças da SOBED, e ele coloca bem claro isso na aula, que se você não tem um trajeto, né, se você tem um orifício de um lado e do outro colado, sem trajeto da fístula, o vácuo não funciona. Então, fístula esôfago-traqueal, reto vaginal, são situações de realmente bastante dificuldade em que o vácuo possa funcionar. Daí, o pessoal da aula do Pequeno Príncipe, o professor Mário Vieira, pediu para dar uma mão, a gente foi lá, fizemos, acho que 3 ou 4 sessões de vácuo, sem resposta nenhuma, e essa criança foi submetida ao tratamento cirúrgico, mas demorou, acho que foram umas 2 ou 3 cirurgias, e na última cirurgia ela complicou bastante tudo, mas felizmente deu certo. Também não deixa de ser um grande desafio esse tipo de cirurgia. Gostaria também de fazer um comentário, Gabriel, sobre os ímãs que você falou. Recentemente tivemos uma criança que estava com um ímã dentro do intestino delgado, né, e queriam fazer uma cirurgia, né. Então, um ímã isolado dentro do intestino delgado não precisa ser retirado. É sempre lembrar que se o ímã você não tem o positivo e o negativo, né, você não vai ter uma lesão. E sabe-se que hoje a gente faz anastomoses endoscópicas por ímã, né, por magneto. Nós temos uma experiência de 3 casos e por incrível que pareça, a gente aprendeu isso por crianças que apareciam com diarreia. Crianças que apareciam com diarreia e na investigação achava-se uma enteroanastomose. E fala, pô, mas essa situação da onde? Nunca foi operada, nunca foi feito nada. E na história se observava que a criança tinha ingerido os ímãs e tal. Então, a ingestão do ímã pode levar, por exemplo, a uma perfuração livre na cavidade abdominal, desde que tenha 2, né, o positivo e o negativo, ou gruda ali, não faz uma peritonite, vai fazer uma ingestão, vai fazer uma gastroenteroanastomose posteriormente, né? Renata, você quer falar alguma coisa? Você levantou a mão? Não, eu acho que era mais ou menos isso. O William tem agora para finalizar uma tabelinha que acho que é legal mostrar e depois um take-home message. William, por favor, pode mostrar. Beleza, vou compartilhar novamente aqui. Vai carregar aqui um minutinho. Não vou me alongar, aqui é só rapidinho, são 2 slides. Vou mostrar aqui mesmo. Estão vendo? Estamos vendo, William. Então, beleza. Então, pessoal, o organograma para a gente visualizar, né? Então, eu achei esse último guideline, esse é o diagnóstico, manejo e prevenção da ingestão de bateria em crianças da Sociedade Europeia, de julho do ano passado. Então, aqui ele coloca todo, como a gente pensa. Então, primeira ideia é de saber se a bateria está no esôfago, se a bateria já passou do esôfago. Eu vou meter esse primeiro aqui, para não ser muito longo. Então, o corte aqui são 12 horas. Então, se a ingestão, sabidamente, foi em até 12 horas, a primeira medida vai ser a estabilização clínica, né? Outra coisa que traz ali é retirar imediatamente, preferencialmente em até 2 horas, como a gente já comentou. Em alguns lugares eu li em até 6, mas tentar 2 horas.
Considerar-se estável, tem aqui o mel, né? Dá para usar, só que tem alguns detalhes que a criança tem que ter mais de 1 ano e obrigatoriamente tem que ser menos de 12 horas de ingestão. A ideia, e o cianoacrilato também, né, 500 miligramas, a ideia é neutralizar esse pH para diminuir a lesão. E também a outra coisa que o artigo traz seria a instilação de ácido acético. Né? Se mais de 12 horas ou não se sabe, aí sim, como a gente comentou também, a realização da tomografia ajuda para ver o sinal de perfuração e tudo mais. Então, como take-home message, então a presença de uma bateria no esôfago é considerada uma emergência médica, a remoção endoscópica é necessária o mais rápido possível, dentro de 2 horas, preferencialmente, né? Então, a gente tem nível de evidência, grau de recomendação 1B. Estratégia de atonação com mel e citralfato pode ser considerada em casos específicos, quando se espera a endoscopia, mas nunca atrasar ela, né, para a gente fazer isso. Tem nível de evidência, grau de recomendação 2C. A tomografia é importante para descobrir se tem alguma lesão vascular, perfuração, alguma coisa de complicação, e deve ser realizado em caso de diagnóstico ou remoção tardio, acima de 12 horas. E a remoção da bateria no estômago é necessária em casos sintomáticos, em caso de congestão com ímã, ou um diagnóstico tardio, grau de recomendação, nível de evidência 2C. Então, seria isso. Muito obrigado. Obrigado, William. Então, vamos encerrar então a sessão. Agradecemos a presença de todos. Peço desculpas, a gente passou aí 10 minutos, né? Começamos 5 minutos atrasados e passamos 10. E até, então, a terceira semana de julho foi a nossa terceira sessão. Muito obrigado, boa noite a todos.